A oração que prevalece. Autor Charles Finney. Narração Adailton de Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Também está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para os gastardes em vossos deleites. O assunto sobre o qual falei ontem à noite é aquele que vos quero dirigir hoje também. As condições para que as orações possam prevalecer. Fiz referência a vários condicionalismos ontem e esta noite vou me entregar à discussão do mesmo assunto. Fiz referência àquela perseverança como condição para que se prevaleça com Deus. Às vezes, porém, as condições são de tal caráter que não existe tempo para perseverar no sentido de se prolongar por muito sobre um qualquer assunto com o qual se quer confrontar Deus. Aquilo que pedimos nunca será alcançado de Deus se, por falta de tempo, porque o tempo urge a que seja rápida a resposta, caso uma qualquer oração tenha por acaso de ser necessariamente repetida, mas existem, porém, razões especiais porque uma súplica seja feita, seja deixada a levar alguém a lutar com Deus. Deus estará na disposição e com a pretensão de alcançar um certo estado de espírito do requerente angustiado, muito para benefício de quem pede, muitas vezes para benefício de terceiros, ou mesmo as duas coisas juntas. Há caso desses registrados nas Escrituras, onde Deus não atendeu a primeira, para que se desenvolvesse um certo estado interior de espírito do pedinte para benefício de muitos. Farei menção neste momento sobre alguns destes casos. Fiz referência sobre Jacó ontem à noite, de como ele se fez um exemplo de perseverança em luta, persistindo até o fim. Para ele, fim de sua própria vida, pois nada teria a perder-se se Deus não viesse em seu auxílio, e de como assim fez prevalecer a sua súplica. Também fiz referência aos casos de Moisés e de Elias. Elias tinha expressamente a promessa de chuva sobre a terra. Quando ele fez aquele altar, quando matou todos os profetas de Baal que ali se encontravam, se bem se recordam, entregou-se intensamente àquela oração que apenas os santos serão capazes de fazer sem nunca desistirem, mandando o seu servo ir ver por 7 vezes se alguma nuvem havia nos céus. Elias começou a orar. Atenção que Elias está orando. Mas o servo foi e voltou com a triste notícia de que nada demais se estaria a passar para além do normal decorrer das coisas. Tudo estava igual, só vento e pó. Quando Elias ora sobre uma promessa feita, ele diz: vai lá ver de novo. Acho que ele só quis dizer: vai sempre lá até que vejas algo, pois não posso sair daqui. Não posso parar de orar até que a bênção venha. Ele tinha dentro de si uma forte ansiedade santa para beneficiar aquele povo seco. Mas também tinha outras razões
para dali não sair até que viesse a prevalecer inquestionavelmente bem. Deus expressamente lhe havia prometido. Elias determinara em seu coração que aquela demora estranha não lhe serviria de razão para ele desistir de permanecer orando e buscando a bênção tão necessária. Se ele desistisse, estaria assim tropeçando em si mesmo. Ele continuou defendendo a sua causa fielmente até que, depois de muito suplicar, a chuva veio refrescar a seu espírito angustiado. Ele, por certo, iria continuar a manter o seu caso diante de Deus se aquela chuva não persistisse em vir. De repente, apareceu uma pequena nuvem como a mão de um homem. Ele não foi leviano ao ponto de se levantar dali até que Deus o houvesse atendido, como muitos outros fariam na sua presunção. Os presunçosos pressupõem erradamente que apenas porque Deus prometeu, estamos recordados daquilo que prometeu, e isto será o suficiente para vir a se concretizar a promessa. Aquele profeta tinha um ânimo que não sucumbiu diante dos obstáculos. Aquele profeta tinha em si mesmo o desejo de ver a realização da resposta de sua promessa se concretizar. E, instigado por ela, não se atreveu a abandonar desnecessariamente aquele trono de graça que será a face real de Deus. O seu servo teve que ir e voltar 7 vezes, e na última delas apenas disse que aparecia uma pequena nuvem, como uma mão de um homem. Observem como exemplo o que é a perseverança e aprendam com quem estava sempre diante de Deus. Não se teve por leviano, trazendo desonra ao seu nome, que carregava pesadamente consigo, sempre e sem qualquer objeção. O pranto de Daniel. Vejamos de novo o caso de Daniel em Daniel capítulo 10. Deveras, um caso seguramente muito pertinente diante de Deus. Lemos assim: naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Assim, chegou aquela resposta inesperada. Daniel arriscou aqui a própria vida, pois acho e temo que não se levantaria dali até que houvesse prevalecido na sua singela oração. Não vou ler os versículos todos, por essa razão irei saltar para o versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim logo. Parece-nos que um mensageiro foi mandatado para servir Daniel com uma resposta. Também nos parece que algum agente estranho se entrepôs no caminho da resposta que aquele mensageiro lhe trazia. De fato, um espírito vindo do próprio inferno subiu de lá para que perturbasse e turvasse a resposta trazida a Daniel. Mas, como em Deus sempre saímos vencedores, aquele anjo prevaleceu sobre o tal príncipe da Pérsia infernal, havendo sido ajudado pelo anjo Miguel, um dos principais, como se houvesse sido o próprio Messias. Alguns acham que simbolicamente
Mas aquilo que conta, aquilo que é de grande realce é que Daniel pressionou o seu caso até aos 21 dias sem cessar. Nada o faria com a exceção de uma resposta positiva às suas orações. Diante disso, nós temos a certeza de que vale a pena perseverar em oração, porque Deus é sempre fiel e sempre honra a nossa fé nele.